Podcast Voluntário Peter Pan, segunda temporada, episódio 10, com o tema A Alegria de Fazer o Bem. Trazendo hoje para conversar conosco Irna Drielli e Anália Rodrigues. Ambas são voluntárias da Associação Peter Pan. Anália, gratidão pela sua presença no nosso podcast Voluntário Peter Pan. É um prazer estar aqui e eu espero contribuir para que mais pessoas vejam o quão grandioso é o nosso trabalho. Nós estamos vendo aqui, nós estamos olhando, sabe para quem? Para a palhaça Serafina das Pernas Finas, que foi capaz de dizer, no trabalho do bem, a gente se cura curando. Vamos já falar sobre isso. Conosco, Drielli Mesquita, Irna Drielli, alegria tê-la conosco no nosso podcast Voluntário Peter Pan. Tarcísio, é um prazer estar aqui com essas pessoas maravilhosas e outros que estão aqui em voltas da câmera, né? E que quantos anos a gente compartilha histórias, vivências, de uma gratidão imensa estar compartilhando esse momento. Bacana. Drielli, você entrou na Associação Peter Pan há exatos 10 anos como voluntária. O que motivou você a vir para cá, para esse trabalho tão dignificante, como você sempre lembra para quem conversa com você sobre voluntariado aqui da associação? Tarcísio, eu acho que existe um chamamento, sabe? Existe um momento de que nós somos convocados a servir. E há muito tempo existe essa vontade, porque eu acho que nesse mundo que é tão caótico, individualista atualmente, quando você sente esse chamado para servir o próximo sem esperar um retorno imediato, financeiro, como a gente busca que também é necessário para a nossa existência, né? Trabalho. Mas o trabalho voluntário é algo que vem a nos buscar mais. Então, é aquele, o que é que eu posso servir ao meu próximo? O que é que o meu próximo está precisando, que ele não está sabendo pedir e que eu posso, tenho saúde, tenho condições de fazer esse trabalho. Então, isso foi se desenvolvendo dentro de mim e esse lugar maravilhoso apareceu na minha vida, a oportunidade do trabalho. Eu tentei, eu acho que por 2 vezes, me inscrever como voluntária. Era muito complicado. Eu lembro que na época tinha as inscrições ia começar dia tal. Logo se esgotava. Se não entrasse meia-noite do dia, você não conseguia vaga. Foi assim que eu consegui. No ano, eu fui e tentei. Deu certo. Qual é o teu projeto? Aliás, programas, são 16 programas aqui de voluntários. Qual é o teu? Eu comecei com Lê Faz Bem, com muito orgulho. Lê Faz Bem. Lendo várias histórias, mesmo em meio barulho ali da recepção. E quando eu vi as crianças em volta, eles tentando escutar, sabe? Porque eu tenho eu não sou muito artística, mas quando eu me proponho fazer uma coisa, né, eu tô lá. Aí hoje tá em qual programa? Hoje eu tô na Recepção Amiga. O que é que faz a Recepção Amiga? Então, nós estamos nesse apoio de quem está chegando pela primeira vez, chega sem saber como é que vai ser, para onde vai se dirigir, com inúmeras dúvidas, então a gente faz esse acolhimento, orienta sobre o diagnóstico precoce, né, faz todo esse aparato de conversação, por quê? As pessoas que estão aqui na recepção estão no trabalho burocrático, não tem o tempo hábil para esse acolhimento, né? E essas pessoas estão num momento muito delicado, né? Com filhos pequenos que não sabem se é uma doença mais complicada. Então, a gente faz esse acolhimento, né? E é bem isso. Bacana. Ela falou em acolhimento umas 2 vezes. E você faz acolhimento. Olha aqui a vestimenta aqui da palhaça Serafina das Pernas Finas, o gorrinho. 2 joaninhas de lado. Bem, estamos vendo que nós estamos diante de alguém que leva alegria às pessoas. E você diz, Anália Rodrigues, que encarna o personagem Serafina das Pernas Finas. Você diz que o riso cura. Você leva essa alegria, esse riso espontâneo, sabe, né? O sorriso é um abraço de alma para a alma. E ao final você diz que o trabalho do bem, no trabalho do bem, a gente se cura curando. Como é que é isso? Tarcísio, é simples e ao mesmo tempo grandioso, porque você chega aqui e você encontra essas
esses familiares, essas crianças, como a Adri falou, com uma doença tão grave. E aí você olha e diz, como eu posso ajudar? Eu tenho tantas bênçãos, minha vida é tão boa. Então, como é que eu posso me doar como um verdadeiro sirineu? Eu vejo esse trabalho como um verdadeiro sirineu, sabe? Porque a doença por si só já maltrata tanto. Então, o que você pode fazer para diferenciar? Então, quando o palhaço chega, é uma alegria só. Você não chega com espalhafatoso, não é aquele trabalho diferente. Não é o tombo, não. Não é a piada. Não, é o acolhimento. É coisa do coração. É o abraço. Às vezes você passa no corredor e só em olhar a criança já sorri, o cuidador já sorri. O sorriso dela te faz sorrir, te alegra muito? Sim. Qual é melhor, levar o sorriso ou receber o sorriso? Sem sombra de dúvida, receber. O sorriso de quem se alegrou com a passagem. Receber. Olha, a Anália, ela é diarista com orgulho, foi vendedora, babá, vendeu cachorro quente no Natal, né? E é cuidadora. Interessante. Para você ser voluntário, você não precisa... Não é o doutor que vem para cá. Qualquer um pode ser voluntário. A Adri, por exemplo, é servidora pública do município. Ela, como ela diz, diarista com orgulho. E ambas com um trabalho belíssimo. Hoje eu sou clown terapeuta. Me diga o que é ser clown terapeuta. Anália, eu não sei se eu estou falando agora com a Anália ou com a Serafina das Pernas Finas. Ser clown é você poder... Clown é palhaço, em inglês, né? É você poder acolher, é você poder se mostrar do jeito que você é, né? No seu jeito, na sua alegria, e poder transformar, junto com a equipe multidisciplinar, aquele momento do paciente que muitas vezes, porque o hospital, ele é para a criança, ele é um lugar muito difícil. E a criança, ela é criança em qualquer lugar. Então, a gente mostra a ela que ela é criança. A gente não vê a doença, a gente vê a criança. Então, o palhaço ele vai ajudar na imunidade dela, ele vai ajudar com a equipe. Às vezes a criança não quer comer, então o palhaço chega e alegra, brinca. Brinca, e ali naquele... Faz uma palhaçada. Faz uma palhaçada que ele sabe fazer melhor. E ali ele, brincando ludicamente, ele faz com que aquela criança coma, com que aquela criança entenda que a injeção dói, porque a injeção dói, mas que é necessária. Então, o palhaço, ele é a alma do hospital. O palhaço é a alma do hospital. A doutora Bruna disse aqui certa vez, eu já repeti isso, que quando ela vai começar um plantão, ela diz, vem cá, os palhaços já passaram nas enfermarias? Porque depois dos palhaços haverem passado por lá, ela pega um ambiente preparado, com mais alegria, com mais disposição. É interessante, né? Dri, você voluntária há 10 anos, me conta esse trajeto de 10 anos, o papel do voluntário de acordo com as suas próprias experiências, nesse acolhimento que ela diz, nesse cuidado, nesse carinho, nesse afeto que é tão curativo ou talvez mais que uma medicação. Verdade. Física, da doença, da pílula, do remédio. E agora eu vou puxar pela tua memória. Você se lembra, na época da pandemia, em que a gente discutiu muito como fazer o voluntariado, como fazer, o que fazer. E quando a gente retornou presencial, que eu acho que eu escrevi um texto, eu tenho essa característica de escrever textos quando as situações, elas me comovem, enfim. E eu terminei esse texto falando que a gente seria o que o paciente precisasse. Porque... Nós, como é? Nós somos aquilo que o paciente precisa que nós sejamos para eles. Nós somos aquilo que o paciente espera que nós sejamos. Ou seja, fazer a ele o que nós gostaríamos que, por acaso, ele nos fizesse. Exato. Se fôssemos nós que estivéssemos no lugar dele, né? Que a gente tem a Anália com essa característica da alegria, da fantasia. Brincadeira, da fantasia. Eu já tenho essa minha característica mais reservada, mas se precisar surgir uma palhaça, se for necessário para um momento, com certeza. Como é que é essa sua lida em 10 anos aqui?
é muita alegria. Dói. Porque muita gente diz assim, eu não vou ver criança com câncer. Como é essa sua lida com essa meninada e esses adolescentes que estão nessa dificuldade? Como é que o teu coração responde ao teu contato com eles? Tarcísio, nesse tempo todo a gente aprende a se adaptar ao que acontece, porque não adianta a gente fugir da realidade. E em alguns treinamentos que nós participamos, muitas vezes eu convocava a realidade, porque a gente tem muita alegria, a sensação que do hospital não é de hospital, não é o foco na doença, é o foco na pessoa, na criança, mas ao mesmo tempo, quando você vê que existe dor no meio disso tudo, como lidar com isso e ver beleza na dor também. E ver beleza na dor, quer dizer, há uma alegria. A Olga costuma dizer que a meninada aqui interpreta esse ambiente como um jardim, como algo muito, muito lúdico, né? De muita esperança, né? Diferentemente do que muita gente pode pensar, que aqui é só dor, né? Não mesmo, mas a vida acontece nas suas nuances, do que a dor, um momento de tensão, de alegria, de brincadeira e de, o que é que tem que ser eu tô doente, eu vou brincar, que a vida tá acontecendo agora. Recebe mais do que o que dá? Muito mais. Já chegou aqui meio triste, saiu bem? Muitas vezes. A gente vê que as nossas dificuldades, que a gente tem que ter a consideração, mas elas são tão ínfimas diante das coisas. Diante de tudo que a gente... Meu amigo, se você está gostando desse vídeo, curta, comente. Comente aqui embaixo, né? Lembrou de alguém que você gosta? Compartilhe. E aí, para receber novos episódios, é só ativar o nosso sininho, tá bom? Esse aqui é o podcast Voluntário Peter Pan, na sua segunda temporada, episódio 10, hoje com a Irna Adriele e a Anália Rodrigues. Anália, você fez o curso de Clown Terapia em 2019 e cita que a sua música, eu acho que foi o que embalou ela a fazer a Clown Terapia, é aquela Bola de Meia, Bola de Gude, do Milton Nascimento. O que é que tem nessa música de tão interessante que inspirou, que animou a Serafina? Lembrando que há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Porque, Tarcísio, a vida adulta, ela é tão cheia de desafios, de problemas, e às vezes tão sem graça, e a gente às vezes fica no automático, né? E resgatar a criança interior traz vivacidade para a vida da gente. Inclusive, Tarcísio, eu vou falar uma coisa aqui que você não sabe. Sabe quem foi uma das pessoas que botou o nome da Serafina das Pernas Finas? Não. Felipe? Adriele. Adriele? Foi. Foi? A culpada. Eu abri uma caixinha no Instagram, eu abri uma caixinha no Instagram porque na verdade o nome escolhe a gente, a roupa escolhe a gente, né? E eu pedi às minhas amigas para batizarem a Serafina, batizarem a palhaça. E aí, Adri, quando eu vi Serafina, ela chegou. Por que Serafina, Adri? Não sei, eu olhei pra ela. Ela tem cara de Serafina? Das pernas finas. Das pernas finas. Que eu era bem magrinha, né? E aí, o que é essa música do Milton, que o Milton canta? A música do Milton é uma poesia. O solidário não quer solidão. solidão. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. É perfeito, porque quando você resgata a criança, você ganha um ar. Você se renova, você se fortifica, porque inclusive o palhaço aqui no hospital, ele não lida só com a criança, a intervenção começa lá na porta, com segurança, com as meninas que trabalham na recepção, com todo mundo, com as coordenadoras, com o pessoal da limpeza. Você trabalha com um grupo, não é? Isso. Potencializa no grupo quando vocês chegam, ou vocês fazem trabalhos individuais? Ou você vai com o bobalhaço, que é você, que é o Felipe, que é a Lívia, que é a Rosângela e que é a... Juliana. Potencializa, porque... Vocês vão todas 5 de uma vez, ou... Porque uma em cada... Como é que é a disposição são duplas, do grupo? São duplas. Né? Você faz dupla com quem? Eu faço dupla com a doutora Rororô, que você já entrevistou. A Rosângela Rororô, né? A Rosângela Rororô, que é um doce, que me ensina muito,
né? Porque o palhaço, ele tá sempre aprendendo, todo dia, toda hora. Toda intervenção é um momento de aprendizado. A Anália é a mãe do Lucas Ariel, hoje médico formado pela UES. Ele ri da mamãe? Das palhaçadas da mamãe? Como é? Eu sempre... A UES puxa por esse lado muito humano, né? E eu sempre falava da Serafina, e ele me vê quando... Qual a especialidade dele? Ele agora quer ser psiquiatra. Psiquiatra. Pra Cuidar das de nós? dores da alma, cuidar da mãe. Da mãe. Não sei se pode, mas cuidar Palhaço da tem um mãe. quê de doido, tem? Tem, é muito bom. É, Um né? palhaço que não seja Qual é um doido. palhaço assim que você admira, que você acha que é um... que te espelhou? Sem sombra de dúvida, são dois. Quais? A Lívia, A a Vivalda Mafalda e o Soneto. E o Soneto? Que é o um Felipe. tal do Felipe, Um né? tal- você conhece Olha, o tal do Felipe, Felipe? ele é o nosso homem do som, é o técnico do som que tá ali escondido, viu? Inclusive, foi eles que me formaram aqui Foi na eles que te associação, né? Teve um curso e eles que me formaram. E o meu filho, quando ele veio fazer internato aqui, Ele fez internato aqui? ele fez internato aqui. Passou um mês no SEIB e um mês aqui. E foi muito gratificante, porque chegou uma criança e a criança estava muito debilitadazinha, porque tinha pego Covid. E aí era paciente dele. E aí ele mandou uma mensagem: mãe, por favor, eu vou dizer para ele que vai ter uma surpresa mais tarde. Era a mamãe que vinha, pra alegrar o menino. Você pode vir, mãe, Olha vai ser aí. muito bom para o tratamento dele, para tudo. A Serafina pode vir? Posso. Aí eu vim. E Olha aí aí. foi uma intervenção linda, 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 porque ele conseguiu perceber que aquela criança precisava de Naquele momento, a melhor terapêutica era o abraço, era o sorriso. Era o né? abraço, era o sorriso. Era a coisa lúdica para trazer ele de volta, porque nem comer ele queria. E aí, na brincadeira, a gente conseguiu trazer ele. Foi muito, muito gratificante. E por que essa história de querer ser formada em serviço social ou psicologia? Vai dar certo? Como é? Vai sim. Eu formei o menino, agora é minha vez, né? Ah, tá bom. Agora é minha vez. Dri, essas histórias dela nos inspiram, sobretudo pelo filho dela, o Lucas Ariel, que diz: mãe, pá, vem aqui que isso, né, que é bom a sua presença aqui. A sua presença aqui, você já viu muita coisa, mas me conte, aquele episódio que lhe marcou muito. Foi bem emocionante, né? Na verdade, esse dia eu compartilhei até com todos que estavam aqui, né? Aconteceu muita coisa num dia só. Tudo que você olhando de cima, assim, né? Que separado ninguém percebia, mas você olhava a vida acontecendo. Uma criança tocando sino, outras crianças brincando, toda aquela dinâmica acontecendo, a alegria, mas ao mesmo tempo estávamos nos despedindo de duas crianças também, ao mesmo tempo, e existia muita dor naquele momento. E como aquilo ali se intercalava e se entrelaçava, e eu observando aquilo, realmente como uma observadora, mas estava atuando no momento, né? E o quanto a gente era importante para acolher a família que estava se despedindo, e também auxiliando aquelas crianças que queriam apenas brincar naquele momento. Nesse mix de sentimentos, qual foi o que te chamou a mais a atenção e que te chamou a uma atitude diante do que você via? Foi assim, o quanto a vida ela acontece independente da nossa vontade, independente do nosso desespero, da nossa alegria, mas sem dúvida foi muito marcante porque foi muitos sentimentos ao mesmo tempo, mas o principal é que a vida ela segue um fluxo que a gente não consegue controlar. Ou a gente segue ou a gente é atropelado por ela. Você continua toda semana dando o seu plantão? Sim. Porque ela está chegando de um plantão. Ela é servidora pública do município. E qual é o dia, qual é o seu dia que você está aqui? Geralmente a terça. Terça-feira, pela Isso, manhã. Pela manhã. Vem assim em outros horários, quando a Vânia, a coordenadora de voluntariado, te chama? É isso, a gente é disponível na hora que é preciso o serviço. Quer dizer que se te chamar numa sexta, numa segunda, você não estando de plantão, você Com vem? certeza. Porque isso faz um bem danado, né? Faz parte da nossa vida. Faz parte né? da nossa vida. Não é um simples doar. A gente faz parte disso. É envolver-se, né? envolver-se. Alguém assim que te chamou a atenção, que ainda hoje você liga. Quem? Com certeza, várias. Te chamou muita atenção, tem te chamado muita atenção? De ligação com paciente. De paciente? Eu tenho muita ligação com a Kelly, que foi paciente aqui hoje. Kelly com Martins? Kelly Martins.
E como ela está adulta, o tratamento continua no ICC, né? Não é mais aqui. Então, a gente mantém essa ligação que foi desenvolvida a partir do trabalho voluntário aqui. Então, ela já faz parte da minha vida, assim... Para sempre. Pra sempre. A impressão que dá, Anália, eu não sei se eu estou falando aqui com a Anália ou se eu estou falando aqui com a Serafina das Pernas Finas, é que você vive sempre alegre, que não há tristeza contigo. É verdadeiro esse meu sentimento? Eu aprendi essa técnica aqui, porque quando a gente começa um trabalho voluntário aqui, a gente dá valor às coisas simples. Um pôr do sol, a água. Você vai beber uma água, você sente a água descendo. Então, cada intervenção é uma gratidão. É uma gratidão que você sente por ter conhecido aquela pessoa, por ter vivido aquele momento, por ter criado aquela memória afetiva. Inclusive, vou lhe contar uma de Anália e uma de Serafina. Eu comecei na recepção amiga. E aí, quando eu estava na recepção, era antiga, era a recepção antiga, e aí tinha um garotinho correndo para lá e para cá, e eu observando ele. Aí ele chegou perto de mim e disse assim: tia, você sabia... Isso falando para a Anália. Falando para a Anália. Você sabia que eu tenho 3 corações? Aí eu olhei assim, eu disse... Eu muito broca, sempre fui muito broca. Aí eu... Desligada. Aí eu... Valha, meu Deus, ele além de ter câncer, ele é transplantado. Eu pensando, né? Aí eu... É mesmo? Ele disse, eu tenho um coração... eu tenho um coração da alegria. Eu tenho um coração da fé. E eu tenho um coração da esperança. E aí eu fiquei tão emocionada porque me tocou tanto. Coração da fé. Coração da fé, coração da esperança e coração da alegria. Aí eu fui e disse assim, meu amor, e de todos os corações que você encontra aqui é o coração do amor, que acolhe todos eles. E ele saiu correndo. Aí ele correndo com o amiguinho, correndo. Aí eu fui e perguntei, como é o nome desse teu amiguinho? Aí ele disse, tia, para ser amigo não precisa ter nome. Opa. Ele tinha uns 5 anos. Esse menino, ele mudou a minha vida. Todas as crianças que passam pela gente mudam a vida da gente. Todos, sem exceção. Tá mudando a minha. Pois é. E como... Para ser amigo não precisa ter nome, né? Para ser amigo não precisa ter nome. É amigo. Não nos deixa experimentar a solidão. E como Serafina, tinha a Heloísa, que a Heloísa era maravilhosa, da coxinha, se vocês sabem, vivia agarrada com as coxinhas. E a gente fez parte, com a permissão da equipe médica, a gente fez parte do momento de finitude dela. Né? E... Porque ela queria, a mãe queria, né? Foi tudo com a equipe médica. E aí foi um momento também muito, muito bonito, que ela estava muito frágil, né? Ela estava muito debilitada, mas ela não falava muito fraquinho, mas ela sorria quando via a gente. Ela sorria, ela brincava. E tem o Gui, né? Que o Gui deixou nos textos dele... O quanto os palhaços fizeram bem pra ele, né? Inesquecível, Gui. Vamos falar de uma alegria, porque eu sei que você tem aí um presente pra mim e um presente para a Adri. Tenho. Eu quero saber que presente é esse, porque a gente vai receber agora, já quase ao final do nosso programa. Pronto. Atenção, rufem os tambores. Pronto. Porque a Serafina das Pernas Finas... Cheguei, Brasil, cheguei. Lá. Porque todos os ensinamentos, todas as histórias, tudo que a gente aprende aqui, serve para toda a vida. Para toda a vida. Para toda a vida. A Vânia entendeu o para toda a vida. Olha aqui, é um pato. Para toda a vida. Para toda a vida. Obrigado, Serafina, por esse patinho. Muito obrigado. Ó, pato... Alegria para toda a vida, viu? É isso o que exala dela, da Serafina, é essa alegria, essa amizade, essa alegria que é para toda a vida. Olha que coisa linda. Todos nós aqui recebendo o para toda a vida. Obrigado, Serafina. Eu que agradeço. Por essa lembrança tão gentil. E a gente já está quase terminando. Eu gostaria, Adri,
que você, pegando nas mãos da sua amiga, a quem você nominou o personagem dela, agradecesse a presença dela no hospital, na sua vida, nessa alegria que ela leva, tão espontânea, tão terapêutica para essa meninada toda. Eu sou muito feliz e honrada em ter conhecido você. Descobri agora que são 2 médicos, né? Na família, o seu filho é um médico do corpo e você é médica da alma, que bom. Olha aí, médicos da alma e do corpo. Isso, exatamente. E o quanto é importante essa figura lúdica, acho que não só para as crianças, aqui o forte é as crianças, mas a gente, adulto, precisa muito resgatar essa questão lúdica para viver com mais leveza. E então eu sou muito grata pelo seu trabalho, que continue. Mais e mais histórias te inspirem, tá? E conte sempre comigo nessa caminhada. Com certeza. Serafina ou Anália, agradecer a ela porque foi ela que te batizou. Com a Vem cá, é das pernas finas mesmo? Era. Eu gostaria depois que você desse uma passada aqui pra gente dar uma olhadinha, só conferir. Tá bom. Mas por hora agradeço àquela que lhe batizou. Eu quero lhe agradecer pela sua vida, por você ter cruzado o meu caminho nessa existência. E você é muito querida para mim, você sabe muito bem disso. E é muito, muito, muito bom fazer essas amizades que a gente sabe que é para a vida toda. Para toda a vida. Para toda a vida, né? Muito bem. E a gente agradece a Irna Adriele, voluntária, e a Anália Rodrigues, voluntária, que animaram hoje o nosso podcast voluntário Peter Pan, 2ª temporada, episódio 10, com o tema A Alegria de Fazer o Bem. Um mundo tão necessitado, né, de amor, de carinho, de acolhimento, e vem vocês duas com essa alegria para animar aqui o nosso programa. A gente espera que vocês continuem nesse trabalho, porque ele é tão fundamental, ele é vital para essa meninada que está aqui e para os seus pais também. E você, meu amigo, está gostando do vídeo? Curta, comente aqui embaixo. Lembrou-se de alguém que você quer muito bem? Compartilhe. E para receber novos episódios é só ativar o nosso sininho. Esse aqui foi o podcast voluntário Peter Pan. A gente aguarda você no nosso próximo episódio. Até lá!